noite. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Eu sou G. Moraes e com muita alegria no meu coração que eu participo de mais essa live. Participo aqui interagindo juntamente com o Marco Antônio Gama, o nosso palestrante de hoje, se assim posso dizer. E é com muita gratidão que o Conselho da Mulher recebe essa pessoa de vasta experiência, de renomada experiência, que aborda hoje um tema muito relevante. Marco Antônio Gama, que é pediatra, especialista em saúde mental da infância e da adolescência. Vale dizer que e Deusita colocou aqui que está sem som. Me dê um feedback aqui, por favor, se vocês estão me ouvindo. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. O som tá bom? Me dê um feedback, por favor, se vocês estão me ouvindo. Boa noite para vocês. Olá, boa noite. Gê, você tá me ouvindo? Eu estou. O senhor está me ouvindo? Tô. E a imagem tá boa ou tá muito escura? Para mim está ótimo. Está com fundo um pouquinho escuro, mas eu estou te vendo bem. E a minha, como tá aí para vocês? Não, a sua tá perfeita. Ah, então tá bom. Mas se quiser, até muda assim a posição às vezes. Mas eu tô vendo mesmo. Os nossos telespectadores nos dê um feedback, como que tá a imagem aí, por favor? Acho que ficou mais claro. Ficou bom. Ficou bom. Bom, dando prosseguimento aqui à minha fala, estava fazendo a introdução, doutor Marco Antônio, lhe apresentando e dizendo que essa é uma ação da ACS-CDL, juntamente com o Conselho da Mulher Empreendedora, que vem desenvolvendo lives, que vem trazendo lives que tenham assuntos que sejam relevantes e que façam diferença na vida das pessoas. E o nosso tema de hoje, ele é um tema extremamente importante, né? Que trata das influências do mundo digital em pais e filhos, né? E temos hoje a honra de recebê-lo, Dr. Marco Antônio Gama, que é especialista, médico pediatra e especialista em saúde mental da infância e da adolescência. O senhor vem conversar com a gente hoje sobre esse tema e me recordo aqui que na nossa conversa rápida por telefone, que foi o bate-papo que tivemos até então, né? Que foi o nosso contato até então. Eu disse que a live prometia porque quando o senhor me disse que já tem 15 anos que vem estudando sobre esse tema, sobre esse assunto, eu pude perceber o quanto que o senhor tem para nos oferecer nesse momento. Então, eu passo a palavra para o senhor fique à vontade e eu estou aqui tão desejosa quanto os nossos telespectadores. Só um parêntese para saudar aqui as nossas conselheiras que estão presentes e a todas as pessoas que nos assistem, porque de nada adianta a gente trazer conteúdo, a gente levar informação até as pessoas, se não tiver as pessoas para nos ouvirem, né? E a tecnologia, ela já falando de tecnologia, já falando de mundo digital, esse é uma benefício que ela nos permite, que é levar informações pertinentes, informações que façam diferença na vida das pessoas. Então, de antemão, nosso muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todos. Queria agradecer a você e a Glória pelo contato, pelo convite. É muito prazeroso falar sobre esse assunto e cada vez ele está mais pertinente. Eu vou fazer um breve histórico desses 15 anos para a gente poder chegar no ponto que seria o centro da nossa conversa. Então, em torno de 14, 15 anos, eu comecei a me interessar por esse assunto, porque começaram a aparecer os primeiros pacientes, e aí a coisa foi evoluindo. Alguns de vocês, possivelmente, nessa fase inicial da internet, o nosso problema era que os adolescentes, a internet era muito cara e as pessoas usavam de madrugada, esperavam o pai dormir para poder fazer o joguinho e entrar nas redes. Alguns de vocês talvez são dessa época. E aí, no outro dia, não dava para ir à aula, não dava para fazer prova, a nota piorava. Então, foi quando tudo começou para nós. Aí a coisa foi evoluindo, a gente começou a aprender mais sobre isso, tivemos um contato com a doutora Cambly, que foi uma pessoa que descobriu isso, essa doença da dependência de internet. Ela, inclusive, cedeu parte de material para o nosso primeiro livro, que é um grupo pequeno que começou a falar sobre isso. E depois a internet se instalou numa dependência mais forte no adolescente, porque ela ficou mais barata, então ele passou a usar mais, e isso acabou evoluindo e contagiando os adultos. A partir daí a coisa complicou mais ainda, e como a gente fala é o seguinte, quando a gente pensa que o negócio é pior, mas vem outro pior. E quando o mundo adulto ficou gostando da internet, foi muito complicado, porque nós tivemos atitude espelho, quer dizer, os pais faziam coisas que os filhos passaram a imitar. E aí, quando o mundo adulto chegou nos pais, eles conseguiram, de uma maneira sem querer, sem saber, e introduziram isso para os filhos pequenos e principalmente para criança abaixo de 2 anos, como uma forma de terceirização do cuidar. É você dar a telinha com a musiquinha, esse tipo de coisa. A coisa continuou evoluindo, começou a aparecer os abusos, os crimes sexuais, e depois a coisa contaminou os pais de tal forma que agora vai sair um artigo que eu acabei de escrever, essa contaminação acaba influenciando os recém-nascidos na sua saúde física e psíquica. Então, esse tempo todo a gente viu essa evolução e o objetivo disso é a gente entender que não é... Nós temos que separar a internet boa, que nesse momento do Covid ficou muito clara. Sem ela, a gente não saberia como que sobreviveria e resolveria esses problemas. Então, ela trouxe um lado que eu acho que nós temos que aproveitar o momento, porque ele é um marco. Ficou muito claro o que é a internet saudável, boa, funcional, e a outra que não é tanto, e algumas até muito grave. Então, por exemplo, as pessoas puderam trabalhar, puderam manter o seu emprego, de alguma forma puderam estudar, de alguma forma comprar medicamento, alimento, e principalmente relacionar com os entes queridos, principalmente os mais velhos, que estava muito difícil, porque são as pessoas de maior risco. Então isso foi sensacional e é sensacional. Essa forma que nós estamos conversando, a evolução da medicina, isso é sensacional. Porém, o objetivo disso tem outras coisas atrás. E há muitos anos eu vou falando que esse mundo digital, ele nos transformou numa pessoa individualista e consumista. E esse é que é o grande jogada do sistema. Então, é aí que começou a parte complicar, a parte negativa. Como a internet vem numa velocidade muito grande, quando a gente está absorvendo um conteúdo, uma forma, ela já está lançando outra. Então, nós estamos sempre perdendo o jogo, porque quando a gente começa a entender, o jogo já mudou. E isso não é por acaso, isso é planejado. Então, o ano de 2019, a Google, o Instagram, o Face e o YouTube fizeram um grupo chamado Saúde e Tecnologia e convidaram uns poucos médicos no Brasil e eu fui um dos convidados e a gente tentou trabalhar em 2019 sobre segurança na internet para criança e adolescente. Progredimos pouco, mas eles viram que o que eles estavam oferecendo não era o que a gente queria. E esse ano não deu para continuar em função disso, apesar da gente ainda estar mantendo os contatos. Então, o que acontece é o seguinte, esse lado negativo é que foi o grande problema. Então, quando o adulto começou a gostar, ele perdeu muito, nós
experiência humana. Falhou um pouco. E como que a gente perde? A gente perdeu nos sentidos. Por exemplo, a gente olha e não enxerga. Então, às vezes, você está triste, o filho está triste, o amigo está triste, mas como nós acostumamos a olhar para a tela, olhar para cima e não enxergar, e não perceber, a gente vê quando chega um adolescente ou até uma criança no consultório, muitas vezes os pais ainda não perceberam que isso já vem de muito tempo. Porque a gente desaprendeu de enxergar, a gente só olha. A gente desaprendeu também de conversar, porque o WhatsApp, o Face, tirou a conversa da gente. A conversa é uma coisa lenta, pensante, e nos tirou a audição, porque ou a gente está com o aparelho ou a gente não escuta, a gente responde na velocidade do Face ou do WhatsApp. Então nós estamos perdendo a visão, a fala, o escutar, perdemos também o tato. A gente só manda beijinho, coraçãozinho, e um afago, um olhar carinhoso, que são muito importantes. Nessa pandemia ficou muito claro a importância do afeto. O afeto foi a única coisa que segurou a onda, independente da condição financeira, da moradia, mas o afeto é que segurou no momento difícil. Então nós estamos numa divisão para a gente poder perceber que esse é que é o caminho. Então nós podemos usar o mundo digital como protagonista, e não o contrário, o mundo digital ser o protagonista. Então quando a gente é o protagonista, nós usamos de uma forma útil, boa, e quando ele nos usa. E eles têm um negócio chamado algoritmo, que aí eles levam a gente para onde eles querem. Por exemplo, se você tiver um filho com uma dor de barriga, escrever assim, o que eu faço para a dor de barriga do meu filho? Vai ter uma lista de 10 coisas, e possivelmente vai ter um expert que resolve sono, dor de barriga e tudo, e vai falar o que você tem que fazer. E normalmente tem chance de não dar certo. Quando não dá certo, é duas coisas. Ou o seu filho tem problema, ou você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. E em cima disso que eu escrevi esse artigo. Porque eu comecei a ver pais deprimidos, com a baixa de autoestima, em função dessas informações que eles estavam recebendo do mundo virtual. E ele é tão interessante que depois que você faz a primeira pergunta, quando você vai fazer a segunda, ele já preenche para você e leva você para onde ele quer, e não aonde você estava pensando. E aí você ficou no jogo. Então nós temos que entender que essa ferramenta é muito interessante, mas nós temos que ter regras, principalmente para nos cuidar. E esse momento talvez seja um divisor. Porque o que aconteceu? Quando aconteceu essa pandemia, nós passamos a conhecer nossos filhos passaram a nos conhecer, e nós começamos a conhecer quantas habilidades que nós perdemos e quantas nós não enxergamos nos nossos filhos. E teve um momento, que ainda existe, que a convivência está difícil. Por quê? Porque a gente terceirizou, não só para a escolinha, não só para berçário, mas terceirizou para as telas. E principalmente a criança de baixo de 2 anos, há uns dias atrás eu estava numa praia, uma praia vazia, solitária, e chegou um casal com uma criança pequena, engateando na areia, mas sensacional. Aquela criancinha engatinhava, tinha uma garrafa de água mineral, ela empurrava, rodava, ela sentava. Então ela estava vendo o mar, o barulho, os passarinhos, a água rolando. Então assim, ela estava sendo estimulada na velocidade dela e conhecendo esse mundo de uma maneira dela e não na maneira da tela. A maneira da tela é você dar, aperta o botãozinho, vem aquele passarinho que canta, escuta aquela musiquinha com a mesma cor, com o mesmo negócio. O que nós estamos introduzindo? Nós estamos introduzindo a ansiedade, que a criança já espera que vai aparecer a próxima imagem, que vai aparecer aquela letrinha, a próxima sílaba. Então nós vamos irritando a criança com isso, sem saber que estamos irritando. Como é bom descobrir o mundo na nossa velocidade, no nosso tempo. Então, a preocupação disso não é criticar pais, não é julgar, porque, na verdade, a ferramenta que nós estamos usando, ela é muito poderosa, ela é muito sedutora, e ela leva a gente, por nos conhecer, à medida que você entra no Face, principalmente, o Face, por exemplo, em 2012, ele pegou 600 mil pessoas
é legal, mas não é tão ético. E ficou mandando posts negativos e positivos. Foi mais de 3 milhões. Isso foi acompanhado pela Universidade da Califórnia. E mostrou que aqueles que receberam informações falsas positivas ficaram alegres. E aqueles que receberam ficaram mais deprimidos. Manipulação da nossa emoção. Então, nós temos que pensar nisso e nós sermos o protagonista da nossa vida no mundo real. E a gente usar o mundo virtual para benefício nosso em todos os sentidos. Então, esse é um marco que eu acho que nós temos que rever. Então, era isso que eu queria chegar nesse ponto para a gente conversar. Doutor, só abrindo parêntese, eu não consigo ler o nome, mas teve uma pessoa que colocou que está sem som. Tem mais alguém que está sem som? Ou talvez seja só o caso dela? Porque eu estou ouvindo o senhor muito bem. Aí nos dê um feedback aí para nós sabermos aqui. Eu tentei fazer um resumo de tudo que o senhor falou, mas eu confesso que foi muita informação para a gente tentar alinhar aqui. Eu achei muito fantástico, vou tentar, tá? Quando o senhor fala que nós estamos usando uma ferramenta muito poderosa, eu achei isso aqui, tentar falar disso, que ao mesmo tempo é uma ferramenta sedutora, que manipula as nossas emoções. E quando o senhor falou da questão da atitude espelho, eu, como sendo mãe, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar muito mesmo. Porque os nossos filhos, eles se espelham em nós. E quando eu quero corrigir o meu filho no que diz respeito ao uso dessa ferramenta, por exemplo, o quanto eu estou sendo espelho para ele. Se o senhor me permite aqui dar um exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos que às vezes eu chego do trabalho e ela vira para mim e fala: mamãe, você está de novo com o telefone na mão? Aí na hora que eu vou corrigir, qual que é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Para minha filha, no caso. Né? Porque eu tenho... Não entendi. Como? Não, justamente, isso aí que você falou está certo. Sim. O que é interessante disso aí, é como eu falei das habilidades, e a gente entrou numa situação assim, a gente começou, a gente tinha um estímulo, a gente pensava e a gente tomava uma atitude. Com o passar do tempo, nós tiramos o pensar, nós temos um estímulo e temos uma atitude. A gente está funcionando muito na velocidade do Face e do WhatsApp. E o adolescente até inventou uma palavra muito legal para definir o não pensar. Ele fala assim: fui mal. Fui mal e não pensei. E na verdade, está muito claro que essa mexida que nós estamos vivendo, o mundo ficou bipolarizado. Quer dizer, nós estamos em 2020 com inúmeras possibilidades, inúmeras coisas, assim, de grandes avanços, de grandes pensamentos, e, no entanto, a gente está pensando de acordo com o que o sistema quer que a gente pense. Alguns aí talvez tenham assistido um filme mais antigo, a primeira versão dele, chamada Matrix. Uhum. Nós estamos caminhando muito para a situação Matrix, que é a influência da inteligência artificial no nosso comportamento. Não é que assustar ou ser contra o sistema, não. Nós temos que usar o livre-arbítrio e o pensar. Nós temos que desacelerar essa pressa que não acaba. Você hoje vai dormir com um monte de coisa que você tem que fazer amanhã e você acorda e não consegue fazer. E aí, o que acontece? Você passa a não desenvolver as habilidades e perder as habilidades humanas. Então, por exemplo, por que as crianças estão gostando mais de tela? Primeiro que elas foram terceirizadas, foram estimuladas, não só no primeiro momento, para não chorar, para distrair, mas depois até como uma forma de vivência da família. Porque alguém está no WhatsApp, alguém está no Face, alguém está na televisão, mas ninguém está conversando, ninguém está brincando, ninguém faz comida junto, ninguém almoça com calma, uma hora de discutir coisas boas, contar o que cada um fez. Nós perdemos esses causos. Então, assim,
nós não ensinamos o afeto aos filhos, nós não ensinamos até o ócio, porque a gente nem para ócio, mas a gente tem tempo. Porque o ócio não é ficar vagabundando, mas o ócio de descansar o pensamento, de viajar na leveza da coisa. E foi assim que o mundo evoluiu. As grandes sacadas da humanidade foi no ócio. O Arquimedes, a maçã quando cai na cabeça, né? O Arquimedes na banheira, né? Então, assim, tudo foram assim descobertas no ócio. Então, a criança ficou à toa, mãe, eu não tenho nada para fazer, posso ligar o joguinho? Quer dizer, sabe, assim, acabou uma coisa, você tem que plugar no mundo virtual. Então, nós temos que ensinar isso. Não, vão, até para contar história, eu vejo, por exemplo, alguns pais, a dificuldade que eles têm de contar história, a dificuldade do abraço. Não porque eles não querem abraçar, mas que muitas vezes essa cultura do abraço, essa cultura do afeto não foi recebida e isso vai perpetuando. O afeto e o pensar são duas coisas importantes para a gente ser o protagonista do mundo real e usando o mundo virtual na proporção que deve ser usado. Para que essa pressa? Nós temos que olhar. Eu gostaria que depois, cada um de vocês, escolhesse 1, 2 dias e cronometrasse. Tem programas aí na internet de quanto tempo vocês ficam online, fora do trabalho e do estudo, para ver quanto tempo que fica e se esse tempo a gente não poderia transformar em habilidades, contar uma historinha, contar um caso da nossa infância, da nossa avó, do nosso bisavô, coisas do mundo real, do mundo concreto. Não precisa ser essas ficções, essas coisas. Essas são coisas que podem ser usadas, não tem nada contra isso, mas é importante essa memória, essa coisa legal, discutir alimento, discutir, por exemplo, como planta isso, como que nasceu isso, como, aonde a cenoura, como é que planta, como é que ela dá. Tem tanta coisinha para a gente conhecer, esses astros que estão acima da gente aí, tem a Lua, tem Saturno, tem uma série de coisas. Então nós estamos precisando conviver mais no nosso mundo, num plano real, sabe? E não entrar nesse mundo narcisista, consumista. Quer dizer, eu vou viajar, eu tenho que mandar todas as fotos para um grupo de conhecidos e outros amigos que eu nunca vi, nunca vou ver, que eu falo assim, não, eu tenho vários amigos no Face. Pô, vários? A gente tem poucos bons amigos, vários você não tem nenhum. Então, nós temos que voltar a esse mundo real. Eu vou almoçar, eu tenho que tirar uma foto do meu prato e compartilhar numa rede de gente que eu nem conheço. Para quê? Será que eu presto atenção no gosto daquela carne? Naquele tomatinho, se ele está legal? Naquele suco? Naquele vinho? Será que eu percebo o gosto? Ou o meu negócio é só o narcisismo de mostrar o que eu estou fazendo? Então, nós estamos perdendo o paladar, perdendo o olfato, porque eu estou tão preocupado em tirar o retrato que eu não curto aquilo. Então, nós estamos precisando discutir com nossos filhos. Você gostou da batata? Você gostou do cheirinho? Sabe? É conversar essas coisas. Nós temos que desplugar essa situação e desenvolver habilidades e ensinar e dar espaço para habilidades dele. E entender que os nossos filhos são nossos filhos, não são o que nós queremos que eles sejam. Então, muitas vezes eu quero que ele jogue bola, eu quero que ele seja craque em matemática, mas não basta eu querer. Nós temos que respeitar a habilidade dele. Ele, às vezes, não tem uma habilidade com o esporte, a matemática não é o forte dele, às vezes ele gosta de música. Então, nós temos que parar com isso, de definir, de pressões. Os adolescentes, então, sofrem horrores com isso, dessa pressão do mundo adulto, querendo definir profissões e que caminhos que vão tomar. Você pode orientar, mas você tem que escutar. Eu quero isso, eu gosto disso. Vamos conversar, vamos chegar a um consenso, vamos pegar informações. Nós temos que voltar a aprender a falar, aprender a escutar, olhar nos olhos, olhar na mímica da alegria, na mímica da tristeza, no afago, no carinho. Nós temos que voltar a ser humanos. E nessa briga louca, eu estou vendo agora, está voltando esse negócio de eleição, várias pessoas de amizade de vários anos se perderam por causa de discussão em mundo digital.
Um troço completamente sem sentido, perda de tempo. Essa situação humana, de carinho, ninguém é perfeito. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor. Ninguém tem que ser perfeito, mas e se esse perfeito existisse, ia ser um chato. Porque você está entendendo? Essa imperfeição é que faz parte da vida humana. Então, a influência do mundo digital nos pais está tirando essas situações que eles podem, principalmente os pais que nasceram de 96 para cá, que a gente considera nativos digitais, que os outros, como eu sou imigrante, né? Eu já tenho muito tempo, não vou falar quanto tempo, mas é muito tempo. Então, assim, o nativo digital, ele nasceu no mundo digital e é interessante que ele sabe, mas ele não consegue pensar, ele tem que consultar o mundo digital para ter a resposta que ele mesmo sabia, de tamanho que é o condicionamento, sabe? Então, acho que nós estamos pegar esse momento que nós estamos vivendo, que as coisas ficaram conturbadas, o corte de cabelo mudou, nós estamos comendo diferente, uma série de coisas. A gente nem precisa quase de roupa, porque a gente fica mais dentro de casa. Então, está mudando um monte de coisa. A gente viu como que o mobiliário da cozinha é importante, você está entendendo? Então, assim, uma série de grandes descobertas, coisas interessantes para a gente viver mais feliz, sabe? Então, eu acho que está o momento da gente viver melhor com o mundo digital. E é dessa forma que eu tenho observado, principalmente, porque tem muitos anos que eu atendo crianças, adolescentes, que sofrem esse tudo, e os pais também. Então, eu tenho casos, por exemplo, que para o tratamento dar certo, nós tivemos que tratar a família inteira, porque o excesso do mundo digital era de todos, e aí se equilibrou novamente. Aí o senhor entra aqui numa pergunta que a Elisa colocou para nós. Tem várias pessoas interagindo conosco, tá, doutor? Boa noite, falando da live, que estão gostando muito, porque é um assunto realmente que faz muito sentido para todo mundo. E a Elisa colocou aqui, ela pede para falar sobre a causa das crianças ficarem muito tempo nas redes sociais, na internet. E quais os efeitos danosos nas crianças por uso abusivo dessas telas. E a Camille Freitas, talvez acredito, ela coloca o seguinte, que a maior parte do tempo que ela está nas telas é trabalho ou responsabilidade da vida adulta. E que ela tenta colocar isso para a filha, que acredito que tenha uma filha, que ela tenta explicar isso para a filha. E aí voltam a dizer aqui, colocam para nós, que todo mundo fala que usa as redes sociais para o trabalho, porque não querem computar quanto tempo que fica, quando o senhor colocou de fazer de computar essas horas que ficam fora do trabalho, né, que ficam usando a internet para outros assuntos. Aí tem como o senhor fazer essa pincelada para a gente sobre isso? Tem sim. Com relação ao uso excessivo, nós temos que separar um pouco. Então, por exemplo, tem boa parte, né, dependendo da faixa etária, a gente começou a ensinar desde cedo o uso da tela como uma forma de terceirizar. Chorou, vão ver lá o filminho, a galinha e outras coisinhas mais, e você começa a acostumar com aquilo. E esse mundo é construído de acordo para seduzir mesmo. Por exemplo, as crianças pequenas, abaixo de 2 anos, os personagens dos desenhos que elas gostam, eles têm um olho grande, isso não é à toa. Esse olho já viram que domina e desperta o interesse das crianças pequenas. As crianças maiores e adolescentes, eles estudam a área de recompensa, a área do tronco cerebral, onde você libera mais dopamina. Então, esses jogos são feitos de maneira que vocês não são feitos aleatórios, não. Alguns usam até ressonância magnética para ver que área do cérebro está sendo atingida. Então, eles têm uma situação de tecnologia, de você ter a situação de recompensa da dopamina, eles são construídos todos em cima disso. Então, nós estamos recebendo uma coisa em casa, que é um jogo que nós já estamos perdendo de 10-0, porque eles já sabem quem que é o jogador. Então, eles vão fazer tudo para o jogador não sair. Então, é um negócio complexo e muito difícil.
Mas nós temos que entender que essa situação, ela tem tecnologia contra a gente, e muito forte. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos dois problemas aí. Primeiro, as crianças pequenas, nós temos que educar até 2 anos sem tela nenhuma. Porque elas vão desenvolver habilidades que elas, quando chegar com 3, com 4, elas nem vão gostar tanto, porque elas aprenderam a brincar sem tela. Isso é fundamental. Aquelas crianças maiores que já ficaram estimuladas, nós temos que sentar e fazer regra do jogo. Eu sei que nesse momento da pandemia, a regra do jogo está um pouco difícil, porque você não vai à escola, você não vai praticar esporte. Realmente, esse momento ficou difícil. Mas você tem que ter regras do tempo útil. O tempo útil para você estudar, fazer pesquisa é tanto. Então, você tem que ter, por exemplo, qual que é a sua função? Você está estudando, você tem que ter uma nota razoável, não precisa estipular que tem que tirar 9, não é por aí, mas você tem que cumprir a sua parte. Cumprindo a sua parte, nós vamos liberar X horas, dos quais você tem um período escolar, você tem um período de estudo, você tem um período de alimentação, que é o almoço, jantar, o lanche da tarde ou o lanche no meio da manhã. Você tem que desligar o mundo virtual 1h30, 2 horas antes de dormir. Porque senão ele fica no cérebro e você demora, fora a quantidade de sonhos que pode acontecer por um estímulo de rede social ou de jogo. Então, se a gente reduzir essas horas, a coisa começa a caminhar. Chama-se regra do jogo. Então, veja bem, o WhatsApp e o Face, ele é proibido pela lei brasileira para criança acima de 13 anos. O pessoal do Vale do Silício, os engenheiros que criaram isso tudo, eles não permitem que os filhos dele usem o Face, o mundo digital, só depois dos 16 anos. No entanto, as nossas crianças de 8 e 9 anos já estão tendo acesso. Quer dizer, o problema é o mundo adulto. Essa criança não entrou na loja e comprou um celular. E você dá o celular e não especifica nenhuma regra. Então, se a criança é mais nova, está usando, ela está cometendo um crime que nós autorizamos, porque ela entrou e contou que tem 13 anos. Então, já é falsidade ideológica. Então, quer dizer, a criança, o adolescente não pode dirigir antes dos 18 anos, nada de carro. Então, antes dos 13 anos, nada de celular. Quer dizer, nós temos uma lei, nós temos uma regra e nós infringimos a regra e depois queremos que o adolescente comporte. Sabe? Nós ficamos o dia inteiro, toda vez que ele precisa da gente, fala, espera aí, depois que acabar o jornal eu converso, depois que acabar a novela, eu estou aqui na rede social com a minha amiga. Quer dizer, o que você falou? Você falou, depois que eu acabar meu mundo virtual, que eu vou brincar e conversar com você. Então, nós temos que fazer uma crítica sobre isso. Então, nós temos que mudar a nossa forma de viver. Não tem necessidade de viver nessas redes sociais, que para mim nunca foi social. Isso é uma coisa que não vou nem falar o nome. Então, assim, é um negócio complicadíssimo. Por que você tem que ficar, as pessoas vão ficando numa disputa de coisa narcisa, isso tem sem menor sentido, que não acrescenta nada. Então, nós temos que mudar nossa postura, não só de espelho, mas de educar. Aquelas crianças e adolescentes que já estão na fase de vício, tem que ser tratada. Há 12 anos atrás, há 10 anos, saiu uma publicação do segundo livro que a gente participou, e a gente já falava de dependência de internet como doença. Mas ano passado, ano retrasado, já o CID-11, que é o Código Internacional de Doença, já define a dependência como uma doença psiquiátrica. Então agora já é reconhecido como doença mesmo, apesar de as pessoas que são dependentes. Inclusive nós temos uma forma de diagnóstico, a pessoa tem que fazer tantos pontos com as perguntas que a gente vai fazendo, que é a doutora Kimble criou isso nos Estados Unidos há muitos anos, isso é usado no mundo inteiro, inclusive os serviços de referência do Hospital das Clínicas de São Paulo usa esse mesmo questionário, ele é perfeito, a doutora Kimble ajudou a gente em muitas coisas e ano passado ela faleceu, me deixou um legado bastante interessante de muitos trabalhos consolidados. Então, o que nós temos que fazer chegou nessa fase,
E o tratamento, quanto mais precoce, melhor. O grande problema é que o tratamento, a maioria das vezes, já chega naquela fase que não quer estudar, que não quer ir à escola, que já não está comendo já na mesa de refeição, já não quer ir à festa de família. Enfim, a dependência já está instalada. A dependência de internet, do ponto de vista cerebral, ela é igual a da cocaína, ela trabalha na área do cérebro que faz a mesma coisa. A gente chamava, há uns anos atrás, de dependência não química, porque era uma dependência causada por isso. Mas o mecanismo funcional é esse. E aí, como você se isola do mundo, o mundo já não te interessa. Interessa aquilo, porque aquilo trabalha o seu cérebro. Então, esse negócio não é uma coisa tão simples. Então, nós temos que pensar, não é questão de julgar, de falar, não, mas a gente tem que pensar com calma, sabe? Porque muita coisa que a gente ensinou e começou a fazer, nós somos vítimas, porque esse sistema veio para fazer isso. E nós não fomos avisados, nós somos atropelados, sabe? Então, agora que nós temos informações, parte do Vale do Silício está se rebelando, então, assim, é muito interessante, porque a gente escrevia sobre isso pelo que a gente atendia no consultório. Mas agora o pessoal do Vale do Silício, inclusive quem não assistiu, o Dilema das Redes, eu acho que vale a pena ver mais de uma vez que parte do que eu estou falando, a gente já escreveu uns anos atrás e eles agora colocaram tecnologia nessa fala porque eles foram o criador e admitem que fizeram uma maldade. Você está entendendo? Então, não é uma coisa que eu sou contra, radical, pelo contrário, eu acho que esse mundo virtual é legal. Agora, a dependência de internet, ela tem que ser tratada. E ela pode levar principalmente a depressões. A ansiedade é o primeiro sintoma, é normalmente muito intenso. Ela evolui para a depressão e nessa depressão, principalmente dependendo da faixa etária, o risco do suicídio passa a crescer muito forte. Não é que ele seja a causa direta, mas ele colabora. Então, nós temos que estar atento e a gente conversar mais sobre isso, a gente partilhar mais a vida humana, a vida familiar. Um sábado, por exemplo, vamos fazer um almoço, vamos juntar todos, um descasca isso, outro joga isso, outro faz aquilo, um faz um suco. Ficamos 2, 3 horas fazendo almoço, conversando, contando caso. E a gente começa a gostar disso. Nós temos que construir uma reconstrução humana das coisas, sabe? Até para comer, você aperta um botãozinho, já vem um sanduíchezinho que, sabe? E já vem aquele negócio do padrão, quer dizer, em situação de emergência, mas tem gente que atualmente só vive disso. Então, para a gente romper isso, nós temos que mudar. E não vejo assim, eu sei que o que eu estou falando, em algumas situações, isso é fácil, fácil. Mas quando você tem um filho dependente, um filho que já não está interagindo com você, é muito mais difícil do que tentar romper isso. Então a gente vê que, principalmente, essa situação dos pais jovens procurar muito a internet para informação, para esses tipos de coisa, e essas redes sociais, o que eu faço com meu filho, ele está assim, isso está levando muito a uma separação da relação de pais e filhos desde pequeno. Para você ter ideia, hoje em dia existem sons de máquinas para fazer criança dormir, e as pessoas compram e usam, sendo que a voz humana, a modulação dela é fundamental para o desenvolvimento cerebral. E a criança, nos primeiros 2 anos de vida, o excesso do mundo digital, o excesso de telas, compromete o desenvolvimento dela, físico e psíquico. E os trabalhos recentes já até mostram que isso está diminuindo a criatividade das crianças. Porque, na verdade, elas perdem a chance, tudo já vem pronto. Elas não têm que inventar, elas não têm que pensar. Então, quando você dá uma tela, uma massinha, alguma coisinha assim, e a criança inventa, é muito legal.
é parte do criar dela. Então, nós temos que estimular essas coisas e ficar atento para o tratamento precoce da dependência de internet. E vamos dizer assim, um único, vamos dizer assim, os únicos lugares, né, que o cliente é chamado de usuário é da droga e da internet, né? Você não chega na loja e fala, você é usuário aqui, você vai comprar uma roupa, você vai no açougue, você é usuário. Não. Você é uma pessoa que vai lá comprar, você é um consumidor. Mas na internet você é usuário, tanto que está lá. Usuário, aí você coloca o seu negócio e depois sua senha. É verdade. Usuário. Usuário. Tá certo? Usuário. Então nós temos que refletir um pouco. É muito complexo isso, porque nós estamos tentando mudar o jogo depois que começou o segundo tempo. Sabe? Então, e é um jogo o seguinte, o adversário nos conhece. Depois que você usou o Face X vezes, eles conhecem a pessoa mais do que ela mesma. Então, elas vão alimentando o seu pensamento, aquela tendência que você mostrou, com desinformação. Então, o que nós estamos vivendo agora? Qual que é o momento crítico que nós estamos vivendo agora? O que é verdade? Né? Toda notícia que a gente recebe, o primeiro pensamento, quando a gente pensa e não passa para frente, é se é verdade. É o filtro, né? Esse é um outro problema, que a gente passa para frente sem ter certeza que é verdade e a gente contribui para a fake. A fake anda com uma velocidade 6 vezes mais do que a verdade. Então, não é pouca coisa, não. Não sei se é a resposta que as pessoas queriam. Ô, doutor, nós temos várias perguntas e eu acho que não vai dar nem para acompanhar. Eu fui anotando aqui algumas e vou falar da última que está aqui na tela. A Cami Freitas, ela pergunta, não vai dar mais para voltar, para além do uso das telas para as redes sociais e diversão. Como se houve o uso das telas para o homeschooling na pandemia? Será que o ensino híbrido veio para ficar? Percebi que as crianças adaptaram muito bem ao ensino virtual. E aí vem aqui, eu vou tentar falar todas, por causa até mesmo pelo nosso tempo, tá? A Regina colocou para nós que o exemplo, ele arrasta. Foi o que o senhor falou lá da questão do espelho, né? A Flávia Artuso, ela coloca o seguinte, que exatamente nesse momento da pandemia, fica cada vez mais difícil administrar o uso das tecnologias. Aí foi onde o senhor colocou as regras do jogo, que talvez seja interessante, mesmo com esse avançar, a gente tentar adaptar, instalar até, né, essas regras do jogo, essas regras do tempo útil do celular. E perguntaram aqui sobre um livro que o senhor ia lançar, se o senhor já lançou e como adquirir esse livro. Tá, vamos por etapa. A primeira você falou de... A primeira pergunta... Homeschooling então tá. na pandemia. O home office. Veio para ficar. O home office e o estudar, eles agem numa área do cérebro diferente da dependência de internet. É outra área, tá certo? Agora, tem pessoas que desenvolvem realmente um prazer de trabalhar exagerado, aí é outra coisa. Mas o trabalho normal e o estudar normal, ele é em outra área do cérebro, ele não é na área de recompensa da dependência de internet. Ele usa outra área, tá certo? Então não tem problema nenhum, o trabalho e o estudo não levam à dependência. E seguramente alguns empregos e algumas formas de estudar vão continuar nessa forma pela internet. O que é muito interessante, porque de repente você pode ter aula até de uma pessoa de uma outra cidade, de um outro estado, até de um outro país. Então, assim, é sensacional isso. E a agilidade de alguns trabalhos em home office também ficou muito mais rápido e diminui para as pessoas que moram em grande centro o trânsito. Você pode comer em casa uma comida mais saudável, não comer aquela comida, aquilo ali na correria, enfim, vários progressos.
A outra situação que você falou foi do... E no híbrido, se o senhor acha que ele veio para ficar? Não, eu acho que ele não veio para ficar, não, porque a grande vantagem da escola é a convivência. Pelo ensino em si, até que poderia até ficar. É evidente que as escolas com pouco recurso não tem jeito, precisa muito do professor. Todas precisam do professor, não tem como ficar sem ele. Mas as de pouco recurso, além dos professores ter pouca condição de trabalho, os alunos não têm tecnologia em casa para estudar. Mas eu acho que algumas coisas vão caminhar para isso. Mas a escola tem aquela necessidade social daquelas crianças da mesma faixa etária, encontrar seus pares, as brincadeiras, e eles se sentem bem, eles se sentem... Na adolescência, então, os pares é fundamental, porque você está fazendo uma separação psíquica da infância para a adolescência, então você começa a romper com os pais da infância para a adolescência, e os amigos passam a ter um significado importantíssimo. Então, eles têm os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, as decepções amorosas, essa convivência é extremamente saudável e equilibrada, e a escola favorece isso. E a escola favorece também você perceber o outro, ajudar o outro, enxergar, conversar, ouvir. Você mantém os seus sentidos básicos de dar o abraço, de dar o beijinho. Isso é fundamental. A escola tem um papel fundamental na nossa formação. Todos nós temos um professor que foi importante, uma história. A escola é um marco, desde o básico e tudo. É um marco não só de amigos, que alguns atravessam até a nossa vida adulta, né? Mas essas sensações. Então, a escola, seguramente, ela volta, porque é importante para o desenvolvimento psicossocial das crianças e dos adolescentes, sabe? A outra que você falou... Só voltando um pouquinho, o que o senhor falou sobre home office, o que também é interessante, mas a Glória até me corrigiu aqui, ela perguntou sobre homeschooling, mas eu acredito que o senhor já acabou dando a resposta também, né? Que é a importância da escola nesse momento, que aí sim faz-se esse trabalho de social, né? No sentido Sim. de sociabilizar, né? E o professor, ele é uma chance do aluno, às vezes ele tem uma empatia, dele pedir um socorro, de pedir uma orientação, que às vezes ele não está conseguindo em casa, e a gente vê, no caso de violência física, psíquica e sexual, quanto que o professor pode ajudar a salvar uma criança da violência que a gente está vivendo. Então, assim, a figura do professor é muito importante. Então, quando ele consegue despertar essa coisa, não só do ensino, de aprender o conteúdo, mas o professor é uma pessoa importante na vida da criança, na vida do adolescente, e é fundamental isso aí, sabe? É mais um auxílio, uma ajuda, não só do conhecimento, mas uma ajuda psíquica, uma orientação, um olhar, ajuda muito, sabe? É fundamental, então, mas eu acredito que algumas matérias, você vai estudar alguma matéria que tem determinada, por exemplo, você vai estudar uma situação que vai ser, por exemplo, do aparelho digestivo, de animais, ou qualquer coisa, ou uma forma de geografia, vai ter programinhas que vão ser, talvez, mais fáceis de você entender a dinâmica, tendo uma qualidade visual mais sedutora, né? Seria um caso, não é minha área isso aí, mas eu acho que tem algumas imagens que gravam mais para você aprender, tá certo? Doutor, olha, como eu disse, né, a live na internet, aqui no Instagram, parece que ela passa mais rápido do que em todos os outros lugares. Nós temos apenas 7 minutos. A Elisa, Tá certo. ela disse aqui que a escola é o lugar
onde a maioria das crianças e adolescentes denunciam a violência. E, de fato, a gente sabe Sim. que a escola ela tem um papel fundamental. Sim. Nós teríamos que fazer uma live aqui para falar desse assunto, que ainda não esgotaria e seria o mínimo, né? Porque tem um papel muito além do ABCD, vamos dizer assim. A gente sabe disso, né? E ele coloca que até mesmo os professores que temos dificuldade de lidar são importantes no nosso desenvolvimento e dos nossos filhos. Isso é um assunto assim que a gente até arrepia, porque de verdade nós sabemos o quanto é importante e o quanto influenciam de uma forma muito positiva. E só voltando, para fechar aqui dos 4 que eu coloquei, a Flávia falou sobre esse momento da pandemia, da dificuldade de administrar esse uso da tecnologia. E a Fernanda, ela perguntou sobre o livro que o senhor ia lançar e como adquirir. O que eu vou lançar ainda eu ainda não sei o título, porque eu sou coautor, né? Então, esse que, inclusive, concorreu ao Prêmio Jabuti, ele ficou entre os 10 indicados, em função desse capítulo da área emocional. Este mundo, eu acho que é Este Mundo de... Eu te mando depois. Tá. São 6 livros que eu participei, e viver nesse mundo digital é uma coisa assim. Então ele descreve, inclusive, participa o Michael, que é um americano de Harvard, que já está no grupo que a gente convive junto. Tem o Tito de Portugal também, que é um cara que trabalha com crianças e adolescentes, faz um trabalho maravilhoso. E tem um espanhol também, e tem mais uns 2 estrangeiros nesse livro. É viver nesse mundo digital, sabe? Então, é isso. Aí você estava falando a outra pergunta. Talvez até como uma orientação para encerramento aqui, né? Que a gente já caminha para o final da nossa live. Nesse momento de pandemia, exatamente nesse momento da pandemia, está muito difícil administrar o uso da tecnologia. E aqui perguntado, qual livro você indica hoje para os pais, para orientarem sobre as redes sociais? Talvez a gente pode juntar esses 2. Tá, livro específico. Os livros que tem são muito técnicos. Vamos dizer assim, infelizmente, tem pouca coisa escrita de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples. São livros mais técnicos, né? Inclusive, esse artigo que vai sair, ele é bastante técnico. Agora mesmo falou sobre violência, né? Dia 28 agora vai ter uma live em nível nacional que eu vou falar sobre violência contra criança e adolescência, que atualmente eu sou presidente do departamento científico na área de segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então nós vamos falar, mas vai ser uma linguagem mais para pediatras, então vai ser uma coisa, vai ser bem extensa, que a Unicef vai também participar com a gente. Somos 2 médicos e um pessoal da Unicef, de duração de 1h30, mas acredito que vai ser muito técnico. Mas eu vou me informar algumas coisas, de repente eu passo para você. Eu vou selecionar, talvez, alguns artigos, algumas coisas que são bastante mais fáceis de entender, porque, na verdade, o importante é o pensar nessa situação. Esse momento de pandemia realmente é muito difícil fazer isso que eu estou falando, não tem a menor dúvida. Mas se a gente já ficar com a percepção começando isso, nós temos que começar, porque se a gente não começar, cada vez vai ficar mais difícil. Nós temos que entender essa situação cerebral do mundo virtual no nosso pensamento. A briga não é nós com nossos filhos. É loucura isso. Nós temos que nos proteger e proteger eles. Então essa batida de frente que eles estão usando demais porque o sistema faz isso.
E a gente não sabia disso e facilitou. Achava que era uma coisa boba, uma coisa inocente. Então nós temos que estar meio próximos dos nossos filhos, aliás, meio não muito, e começar a construir isso. Nós temos que viver a nossa vida e da nossa família, e não a vida que a internet quer. Eu acho que se a gente começa a pensar nisso, da gente construir a nossa vida humana, a nossa vida simples, das coisas, das nossas sensibilidades, eu acho que a gente começa a ensinar os nossos filhos. Porque muitas vezes eles usam isso, porque também nós não percebemos que tínhamos que ensinar isso, e a máquina que está aprendendo eles, ela age no cérebro deles. Então nós temos que ter uma forma diferente. Então, por exemplo, se você está irritado porque está usando demais, desliga a tomada, a chance de acontecer alguma coisa grave é muito grande. Porque ele está ligado a esse mundo. Quando você desliga essa tomada, você tirou o chão dele. Você talvez não pense assim, mas é assim. E ele pode, inclusive, quebrar tudo que está em volta, num surto psicótico. Porque acabou com o mundo dele de repente. A coisa é muito maior do que a gente pensa. Alguns quebram tudo. Surta mesmo. Então nós temos que entender que nós temos que construir, senão não vão acabar de um dia para o outro. Mas quando a gente entende o nosso adversário, aí o jogo começa a empatar. Porque até então só ele que conhece a gente. Agora nós conhecemos eles e vão lutar com o afeto e o pensar, que são coisas humanas, não são de inteligência. Porque, inclusive, essa inteligência do mundo virtual, eles perderam o controle e nem eles estão entendendo como que ela está andando. É um negócio complicadíssimo, sabe? Então nós temos que nos proteger e usar. Você vai passear, você entra ali, compra passagem, aluga o lugar, você vê as fotos, você está entendendo? Muito bom. Mas protagonista e não usuário. Tá certo? Olha, é uma pena, porque eu estou assim, maravilhada, e eu não sei as pessoas que estão do outro lado, mas tem hora que o meu corpo até arrepia, porque as coisas que o senhor tem falado é ao mesmo tempo tão complexo, mas se a gente parar para refletir, nós temos 1 minuto e 58 segundos. Se nós pararmos para refletir, elas são tão simples ao mesmo tempo, porque quando pergunta, existe livro para que eu possa ler, para como que eu vou trabalhar isso? Gente, assista essa live 10 vezes. Fica a dica. Porque o senhor por falar nisso, coisas que nós podemos resgatar da nossa vida, sim, do nosso dia a dia. E assim, nós estamos tão bitolados, ficar ali naquele negocinho, que a gente esquece que são coisas que nós humanos temos que fazer na nossa prática. Justamente. Né? Então, o poder está com a gente. Exatamente, o senhor colocou aqui no início que nós estamos perdendo um pouco da nossa sensibilidade. E de fato nós estamos esquecendo que o que eles estão roubando de nós? A nossa essência. Sim. Né? Estão roubando de nós a nossa essência. Então, assim, eu aqui tô tendo a liberdade de falar isso, tá, doutor? Porque eu me senti sensibilizada nessa pergunta. E o que o senhor falou foi o seguinte, se eu entendi, né, aqui na minha forma de entender, vamos resgatar aquilo que nós somos. Porque nós não somos não tem complicação, não. Nós somos humanos, né? Nós temos sensibilidade, vamos resgatar o nosso pensar, o nosso falar e principalmente o nosso ouvir, né? Eu estou falando aqui rápido porque nosso tempo está indo embora. Mas, assim, é uma pena, tá? Eu vou agradecer, muito obrigada pela sua contribuição, que foi, assim, magnífica. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que nos presenciaram aqui, participando conosco. E esses 5 minutos eu passo para o senhor. O importante disso não